Nós vamos deixar as nossas orações que vamos fazer para daqui a alguns minutos. De pé, se você tem a sua Bíblia, eu vou pedir que você abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vou ler a partir do verso 26. Até o verso 34. Atos 16. Vinte e seis a 34. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém. Que Deus seja louvado pela sua palavra. Você pode ocupar seu lugar. Os sentimentos mais intensos que nós experimentamos são vividos, são experimentados na sua família, ou em família, ou no ambiente da nossa família. Como tem alguns irmãos que não ouviram essa primeira declaração que eu fiz, eu vou repetir, para que você ouça. Os sentimentos mais intensos que experimentamos são vivenciados em família. O lar, a casa, costuma ser o palco das emoções mais fortes, tanto boas quanto ruins. As vivências, as experiências mais maravilhosas são vividas em casa, em família. E as mais dramáticas, as mais esmagadoras, são também em família. Queria que você pensasse alguns segundos quais são os seus sentimentos em relação à sua família. Quais são os sentimentos que você tem em relação à sua família? Vou citar alguns exemplos que costumeiramente são falados, são desabafados, são ouvidos, pelo menos por mim. Há muitas pessoas que têm um sentimento de medo em relação à sua família. Os meus pais não se entendem.
Se eles se separarem, como é que vai ficar a minha vida? Eu tenho medo do que vai acontecer comigo se os meus pais se separarem. Algumas pessoas têm um sentimento de inadequação. Não consigo me sentir fazendo parte dessa família. O sentimento constante é que eu sou um peixe fora d'água na minha casa. Eu sou um peixe fora d'água naquele lar, naquela família. Outras pessoas carregam sentimentos de tristeza em relação à sua vida familiar. As pessoas dizem: a nossa relação só faz piorar. A minha relação só faz se agravar. Não era isso que eu esperava de um casamento. Não era isso que eu imaginei quando eu me casei. Há uma tristeza. Em outras famílias, o sentimento constante é de frustração. Há muita gente se sentindo um fracasso como marido, um fracasso como pai, um fracasso como filho. E as pessoas dizem: mas não sei o que fazer, não sei como que a atitude que eu tomo. Outros têm sentimentos mais densos, como de angústia. Tem uma relação muito angustiosa, o ambiente de família, né? São tantas obrigações, são tantas exigências, são tantas contas para pagar. Como é que eu vou fazer para equilibrar? Como é que eu vou conseguir resolver essa situação? Outros têm sentimento de ansiedade sobre as coisas da família, de casa. E se o resultado do exame der positivo, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai ser de mim? O que vai ser do meu casamento? O que vai ser da minha família? Outros têm um sentimento de solidão em casa, né? Me sinto abandonada. Quando será que alguém vai aparecer por aqui para me ver, para dar um tchau? Quando é que o telefone vai tocar e é um filho dizendo: olá, mamãe? Talvez você se identifique com alguns desses sentimentos, ou talvez você possa acrescentar outros ainda a essa pequena lista que eu mencionei: decepção, culpa, mágoa, impotência, raiva, ira, desamparo. Eu estava pensando nessas coisas todas, né? E essa passagem aqui bíblica de Atos 16, que eu não me lembro de ter usado esta passagem para falar sobre família. Embora essa passagem fale de uma família, fale de um evento que aconteceu e que repercutiu e que penetrou e que invadiu a casa, a família, os membros da família de alguém. Esse texto, ele para mim lança, aliás, a Bíblia é a luz, né? A Bíblia sempre lança luz. A Bíblia nunca lança confusão, a Bíblia nunca lança neblina, ela não escurece, ela sempre lança claridade, ela sempre ilumina. E ela lança luz sobre a compreensão de nossa vida em família, ajudando-nos a ver coisas como realmente são. E o mais importante, o objetivo desse compartilhamento com você é resgatar a nossa esperança. Porque nós precisamos resgatar a nossa esperança. E certos conceitos que nós abraçamos, eles são exterminadores da esperança. E nós temos que abraçar
os conceitos, as verdades que alimentam a nossa esperança. Uma primeira declaração, que aparentemente é óbvio para alguns, mas na prática não o é para todos, é que todas as famílias têm problemas. Está me ouvindo? Eu pensei que todo mundo aqui ia dizer amém. Porque todas as famílias incluem a sua. Todas as famílias incluem a minha. Todas as famílias têm dificuldades. Todas as famílias têm problema. Olha que família, olha que coisa linda. Olha, eu gosto de ver o bispo. Como é que o bispo fala da Kátia? Fala sempre bem. Eu ontem preguei numa reunião aí que criaram da juventude dos anos 70, 80, 90, lá na igreja de Bom Sucesso. Eu fui líder da juventude lá, não é? E aí eu estava lá compartilhando a palavra de Deus ontem, foi uma bênção. Nos lembramos, um dos jovens que é pastor, vários são pastores hoje, estava lembrando histórias lá e a gente deu muita risada mesmo, né? Lembraram que eu criei, quando eu era líder lá nos retiros, uma rádio lá no retiro, chamado Rádio Pontapé. E à noite a gente fazia lá como se fosse uma narrativa, não é? Eu ficava na quadra, numa mesinha, e falando dos eventos do dia, a gente fazia uma pauta, e depois eles progrediram com a rádio lá e criaram o debate Rádio Pontapé. Todos os furos, os problemas que tinham, era um assunto levado para o debate da rádio de noite. E estavam lembrando lá que nos estudos bíblicos, estava se falando de Jonas, e aí perguntaram quantos dias Jonas ficou na baleia. E um menino que estava lá, o que é diácono da igreja, o Falcão, olha, 40 dias e 40 noites. Mas ele falou com tanta convicção, e isso virou debate na rádio Pontapé. E aí eles levavam a baleia, né? Entrevistavam alguém que era baleia, que ficou com Jonas, né? Então, muita risada e muita lembrança boa. Cantaram só corinhos lá. Pensei aqui na Cláudia, Santiago, pensei em tantas pessoas da igreja. Mas foi um tempo muito bom, né? Essa nossa comunhão. E aí, quem nos vê, e alguém chegou para mim lá e falou assim: nossa, eu curto demais. Para mim, se eu tivesse um avô, eu queria que o meu avô fosse que nem o senhor é com seus netos, né? Nossa, eu curto demais. E a Giovana estava lá, e a Giovana do meu lado, e do lado da Kátia, assim, na frente, e eu estou lá assistindo o culto, e a Giovana mexe na minha barba, enfia o dedo no meu ouvido, deita na minha colo. E aí ela dizendo assim, eu estava vendo lá como é que o senhor... As pessoas olham a gente de fora, irmão, né? E acham, olha, você sabe, né, que eu já briguei com a Giovana, já contei aqui algumas coisas, mas a pessoa que olha de fora acha que aquela família não tem problema nenhum. A gente tem uma tendência a fazer certas comparações equivocadíssimas, né, nesse nível. A outra família pode não ter o problema que tem na sua, mas todas as famílias têm problemas. A vida do carcereiro de Filipos estava longe de ser uma vida perfeita. Vou dizer algumas coisas. A sua profissão fazia, por exemplo, com que ele vivesse num ambiente lúgubre, num ambiente sombrio. A residência da família ficava na própria cadeia. A residência daquela família era na própria prisão, o que fazia com que os seus familiares tivessem de conviver com criminosos, que os seus filhos ouvissem aquelas conversas amorosas que acontecem, carinhosas, gentis, nunca se fala um palavrão.
os seus filhos conviviam, ouviam daquele ambiente. Havia sempre o risco de uma fuga. E caso isso acontecesse, ele, o carcereiro, seria torturado e seria morto. Porque a possibilidade de fuga tinha que ter uma ajuda, tinha que ter um suborno. Graças a Deus isso nunca mais aconteceu no mundo. E para piorar ainda as coisas, veio um terremoto. Aconteceu um evento, um terremoto que abalou as estruturas do cárcere. Por conseguinte, abalou as estruturas da casa do carcereiro, onde estava a família do carcereiro. Entenda, sim, a verdade é essa: todas as famílias lidam com problemas, lidam com dificuldades. Se não é uma coisa, é outra coisa. Se não é uma doença, é uma crise financeira. Se não é o desemprego, é a reprovação de um filho. Enfim, o único lugar no qual os moradores não experimentam problemas, sabe onde é? No cemitério. O único lugar onde não há problema de convívio é no cemitério. Entretanto, ninguém quer se mudar para o cemitério. Alguém quer ir para o cemitério? Melhor ficar lá em casa, hein? Melhor ficar lá no nosso apertamento, apesar dos problemas. Queridos, a vida está cheia de lutas, de crises. A vida está cheia de preocupações. A vida está cheia de desafios. A vida está cheia de ameaças. Entretanto, é sempre melhor enfrentá-los juntos. É sempre melhor enfrentar esses problemas todos em família. Por maior dificuldade que nós tenhamos, sempre será melhor. Então, esse é um conceito que você precisa trazer para a sua vida, no sentido de ter um equilíbrio na maneira de você pensar. Não, que a minha família, não que a minha família é uma droga, não que não sei o que lá, que minha filha, que o meu filho, que o meu marido, meu Deus, bem que a minha mãe falou para não casar com essa praga, e não sei o que. Querido, todas as famílias têm as suas dificuldades. Pronto. Verdade, realidade, que nós temos que saber lidar. Segunda questão aqui, que embora todas as famílias tenham problemas, todas as famílias são importantes. Todas as famílias são importantes. A sua família é importante. O bispo fala isso porque ele não conhece aquela raça lá de casa. Todas as famílias são importantes. Nós precisamos trazer isso. Por que o senhor está dizendo isso à luz desse texto? Pois foi exatamente à casa do carcereiro que Deus enviou os seus mensageiros. Por que você acha que a nossa primeira perspectiva do texto é que eles foram para lá porque eles pregaram o evangelho, mas afaste-se, você vai ver que na mente de Deus, no coração de Deus, ele precisou fazer isso para que Paulo e Silas pudessem pregar a palavra para a família daquele carcereiro. E eu vejo isso, eu olho para isso como aquela família sendo importante. Ele e os seus familiares foram o segundo lar evangelizado da Europa. Não foi marcado isso, né?
Mas devia aqui era o cárcere, aqui morava a família do carcereiro. Você vai a Israel, você vai lá na casa do Simão, curtidor, você passa ali, aqui era a casa daquele que Pedro, não sei o quê, aí você vai lá em Jope, mas não tem aqui esse lugar para dizer, aqui a segunda família foi evangelizada. O carcereiro. O que eu estou dizendo? Que todas as famílias são importantes. O Senhor poderia ter enviado os missionários aos governantes, aos poderosos, aos comerciantes ricos, aos fazendeiros abastados, mas Ele enviou-os a uma família que vivia em um calabouço e precisava de salvação. Aquelas pessoas não eram invisíveis para o Senhor. Talvez elas se sentissem assim. Estamos aqui nessa droga de vida, estamos aqui morando nessa cadeia. A mulher dele podia pensar, eu não fiz crime nenhum, mas tem que estar aqui por causa da besta do meu marido, que esse emprego sem vergonha dele. Irmãos, Deus sempre enxerga o que se passa na nossa casa e o que se passa no nosso coração. Para Deus, ninguém é invisível. Você já se sentiu invisível? Você já passou por problemas na sua vida, na sua casa, lá no seu quarto, já passou por uma crise, uma briga, uma agressão, uma confusão, e você se sente assim, pô, será que Deus não está me vendo? Será que Deus não faz nada? Será que Deus não dá um infarto nesse miserável para ele parar de me maltratar? A gente se sente invisível, mas saiba que ninguém é invisível para Deus. Ninguém é. Aquela família não foi. Lembre-se, guarde no seu coração, o Senhor se importa com você. Ele enxerga o que passa com você e Ele está agindo, tomando providências para chegar lá em você, para chegar lá nessa situação. Terceira coisa. Há esperança para a sua família. Há esperança para as famílias. Fico pensando que quando aconteceu o terremoto, por volta da meia-noite, o carcereiro só pensou no pior. E é interessante que o carcereiro não fala assim, caramba, minha filha, meu filho, deixa eu ver se está lá em casa. Não, ele não tem isso. Ele corre para o presídio, para o cárcere, dizendo assim, cara, todo mundo fugiu. Fico pensando, por que ele não pensou assim, todo mundo morreu, né? Todos os presos morreram. Se ele pensasse assim, ele ia correr para casa, para ver se a família dele também foi atingida. Mas ele não tem esse pensamento. Ele fica preocupado que o terremoto, eu não estava lá, ele estava, né? Para saber se o terremoto foi de um jeito, se desabou tudo. Ou para ele pensar assim, pô, se todos escaparam. E ele pensou assim, uma vez que haveria de pagar com a sua própria vida, se isso tivesse acontecido, ele estava então já pensando de que forma ele ia se matar. Estava pensando assim, onde é que eu deixei aquele remédio de rato que as pessoas se suicidam? Chumbinho. Ele falou assim, meu Deus, onde é que está o meu chumbinho? Quer eu me matar? Onde é que está aqui minha pistola automática? Não é? Onde que está a minha faca? Aquela faquinha que o japonês usa lá, cutelo não, aquela espada de samurai, né? Como é que é o nome daquilo? Cutelo já é uma arma de algumas sogras, não é mais do... Ele estava pensando nisso, ele não via saída, ele estava desesperado. Mas aí Paulo fala assim, epa, não te faças nenhum mal, porque nós estamos aqui.
Em uma hora de desespero, as pessoas podem fazer muitas coisas e coisas muito ruins contra os outros e contra si mesmo. Você sabia disso? Numa hora de desespero, as pessoas, as boas pessoas, as pessoas que nós reputamos de uma maneira, numa hora de desespero, as pessoas são capazes de fazer muitas coisas. Muitas coisas ruins. Contra si mesmo e contra outros. O ser humano pode viver, não sei se você sabe disso, 4 semanas sem comida. Podem viver 4 dias sem água. Podem viver 4 minutos sem ar. Mas as pessoas, o ser humano não pode viver um único segundo sem esperança. Um segundo sem esperança, o pensamento óbvio é de se suicidar. Ah, o senhor está exagerando. Não, não estou. Mas a pessoa que está assim, e ela não faz isso, é porque ainda tem um pouquinho de esperança. É porque tem um mínimo de esperança. Porque na hora que ela não tem nenhuma, ela não vive um segundo. O diabo é o pai da mentira. Fala para o irmão do lado, irmão, o diabo é o pai da mentira. Fala para ele. Todos nós sabemos. O problema é que, de vez em quando, a gente esquece. A gente esquece que o diabo é o pai da mentira. Então, o diabo é o pai da mentira. Ele tenta nos convencer de que não há esperança. Minha filha, para você não tem. Ó, para você joga toalha. Para você não tem mais esperança, não. A única esperança para você é sair da igreja, entendeu? Mete um botox. Vai à luta, minha filha. Senão, vai ficar para a titia. Nem a titia mais está querendo nada. Nem a titia quer aguentar mais a sobrinha que não casou. Não, olha, não há mais esperança. Pregação do inimigo. Não há mais esperança para a nossa casa, não há mais esperança para o nosso casamento, não há mais esperança para os nossos filhos, não há mais esperança para a nossa vida. Não deixe que o diabo te engane. Fala para o irmão do lado, não deixe que o diabo te engane, irmão. Não permita que ele te engane com a mentira. Que não há esperança para você, que a única solução é você dar um chute nessa pessoa. Esquece, sai dessa, vai para outra. Mentira. Mentira. Quarta coisa que eu quero lhe dizer é que Jesus é a esperança para a nossa família. Pode ser estranho eu estar dizendo isso para uma turma de crentes. Mas, irmão, com muita sutileza, não é? A nossa carne, o inimigo, o mundo, está sempre querendo deslocar Jesus do lugar dele na nossa vida. Está sempre tentando dar um chega para lá no Senhor, no nosso coração. Quantos cristãos acham que a esperança para a família é uma coisa? Que a esperança para a família é uma coisa acontecer. Se aquilo acontecer, então, aí quem sabe eu vou começar a achar que há jeito. Se aquilo, se o fulano mudar, aí eu vou começar a ter alguma esperança. Jesus é a esperança da minha família.
Jesus é a esperança da nossa família. Jesus é a esperança para todas as famílias. O carcereiro perguntou o que ele precisava fazer para ser salvo. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E essa resposta é uma resposta para a gente pensar, né? Eu olho para a resposta e é assim, como que Jesus já estava ali pensando na família. Como Jesus já estava ali querendo mudar a situação da família. Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e você está salvo, né? Ele não levantou ali, aparentemente, né? O texto não dá esse detalhe, qualquer problema com a família. O apóstolo, não dá para levar com você não, a minha família aqui está insuportável. Dá para você me ajudar, me levar com você? Não. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, foi a resposta. E diz naquele texto que naquela mesma noite ele e os seus familiares entregaram o coração a Cristo Jesus. E o texto se encerra dizendo: alegraram-se muito por haverem crido em Deus. Jesus é a esperança para as nossas famílias. Ele tem a solução para os problemas da nossa alma e Ele tem a solução para os problemas da nossa casa. Deus tem a solução para os problemas da minha casa. Ele que tem. O vizinho não tem. O patrão não tem. O pastor não tem. O bispo muito menos. Mas Jesus tem. O segredo de uma família feliz, então, não está no tamanho da sua residência. Não está no modelo do carro que está na garagem. Não está na quantidade de joias que você consegue pendurar no pescoço, nas mãos, nos dedos, nas orelhas. Falei certo, são 2 orelhas. Sempre que falo isso, me lembro da minha filha, já contei isso aqui, acho que da idade da minha neta, que ela tinha um anel em cada dedo das mãos, a minha filha Pauline. Ela parecia, sei lá quem é que usa tanto anel assim. E ela tinha anéisinhos em todos os dedos. E eu falei para ela assim: puxa, que azar, hein, Pauline? Se você tivesse mais dedos, você podia ter mais anel, né? Mais anéisinhos. Ela ficou me olhando, como assim, poxa, acho que era uma boa ideia mesmo. Ela começou a pensar: pô, se eu tivesse mais dedo. E aí eu arrematei: eu acho que a solução é você botar no dedo do pé agora, que no dedo do pé ainda tem vaga. A bênção, a felicidade não está no ouro, não está na joia. Não está. Está em crer em Deus. Está em ter esperança no amor e no poder de Deus. Assim como a família do carcereiro de Filipos, muitos lares têm sido transformados pela presença abençoadora do Filho de Deus. E enche o seu coração de fé e esperança. Eu estava lá compartilhando, ia dizer que estava dando aula, mas eu dei tudo menos aula hoje lá na escola bíblica. Eu estava lá falando com os irmãos sobre dízimo e oferta. Não sei porque o pastor Awad me pediu para falar sobre isso. E lá no finalzinho das perguntas, uma irmã que está aqui me fez uma pergunta. E ela, em razão da pergunta, ela externou uma situação na sua casa, que o seu marido não é cristão. O seu marido é contra. Vira a igreja, vira a casa de Deus, já é uma certa inquietação, uma oposição. Dar dízimo, então, nem pensar. Entendi o que estava por trás da pergunta daquela querida irmã.
dizendo, pastor, se eu vou tirar... Não, a irmã não pode, porque administra o dinheiro da casa. Não, a irmã vai ser infiel, né? Se a irmã fraudar isso, se a irmã desviar isso, não é? Então, aí eu tive aquele vislumbre do preço, do custo, de buscar, de vir. E quantas vezes o tempo passa, a gente vai perdendo aquela esperança. A gente vai achar que, como é que vai ser, não é? Então, eu estou dizendo para você isso, não é? Que nós temos que acreditar na nossa influência. Foi na quinta-feira aqui na igreja, não me lembro se foi na terça ou na quinta, acho que foi na quinta, que eu falei sobre a cidade. Eu falei sobre o que acontece hoje aqui, que a gente tem uma percepção, o mal prospera na nossa porta, a violência prospera, as pessoas mandam interferir na vida de todo mundo, não é? Fechar o comércio, toque de recolher. Então eu falei que nós também temos que entender que quando você, como luz de Deus, você está lá, você tem uma influência. As pessoas são influenciadas pela presença de Deus na nossa vida. Se a gente olha assim para fulano, para Beltrano, a gente fica assim, poxa, aquele cara ali está com uma pinta esquisita, não é? Se é um problema, dois sujeitos numa moto, você nunca consegue pensar que elas vão duas famílias. Olha que união, rapaz, olha, o cara dando carona para o cunhado dele, você não consegue pensar essas coisas. Você não consegue pensar que são dois irmãos indo para o trabalho. Você não consegue pensar que são dois marceneiros, dois pedreiros, sei lá o quê. Gente, se você só consegue pensar, o sangue de Jesus tem poder, não sei mais o que lá e tal. Outro dia eu falei isso, né, sobre uns irmãos, falaram assim, agora vem com o teu sangue. Meu Deus, como é que está isso? Jesus está na cruz, já desceu da cruz. Onde é que Jesus está, irmão? Pinga uma gota do teu sangue. Gente, Jesus está na cruz sangrando até agora. Como é que está isso? Essa torneira acabou, fechou. Tem uns negócios do crente meio estranho, hein, irmão? Tem uns negócios em crente aí que eu não entendo, não. Tem gente que pode até ficar chateada comigo agora. O bispo está... Não estou nada não, irmão. Estou querendo que você seja firmado na sua fé e na palavra de Deus. Não é? Se o sangue de Jesus já não está sobre a sua vida, se você não cantou verdadeiramente, pintou a minha vida com o sangue derramado. Ele não está pintando a minha vida com o sangue que está sendo derramado. Ele já fez essa obra. Se você não tem essa certeza, nem sei o que você faz andando pela rua. Se você não tem a certeza dessa proteção na sua vida, se em circunstâncias você tem que pedir que o que Ele já derramou está fraco, o que Ele derramou na sua vida não está mais te protegendo, é isso? Qual é a sua teologia, com a sua fé, com essas coisas, irmão? Não, Ele já fez essa obra na minha vida. Ele mandou eu orar, vigiar e não temer aquele que pode acabar com a minha vida, porque a minha vida já está em Deus, não é? Se Deus permitir, qualquer um faz qualquer coisa. Se Deus não permitir, ninguém faz nada. Ninguém faz absolutamente nada contra você, né? Nem o diabo pode. Nem o diabo pode. Amém, amado irmão? Eu vou voltar aqui para o nosso assunto, então, vamos terminar. Então, assim como a família do carcereiro de Filipos, muitos lares têm sido e precisam ser transformados pela presença abençoadora do Filho de Deus. A presença de Deus na sua vida, que você leva para a sua casa, ela é uma presença que está sendo abençoadora na sua casa. Por mais que as pessoas resistam, por mais que as pessoas rejeitem, não é? Você que tem Cristo no coração, você está influenciando e fazendo com que as trevas recuem. Quando você, no seu bairro, na sua rua, que você sai, a sua presença ali, ela é sal. As coisas não estão piores por causa da sua vida, da sua presença.
As coisas não estão piores por causa da presença da igreja, fisicamente, em tantos lugares, não é? Você tem noção o que acontece no mundo espiritual quando terminar esse culto daqui a pouco e nós sairmos daqui, hein? O reflexo que isso é no ambiente desse lugar, não é? A igreja, o povo de Deus. Por isso que eu penso que nós devemos estar mais, nós devemos, né? Quando a gente entrega, vamos entregar tudo, vamos entregar a rua, o bairro, a cidade. Vamos, não, vamos todo mundo ficar aqui. Vamos todo mundo ficar que nem os apóstolos, intocados, com medo dos judeus, com medo não sei de que lá. Eu não prego loucura, eu prego que a gente tenha fé. O justo viverá pela fé, não é? É como você que tem que sair da sua casa 4 horas da manhã. Eu dormi na igreja semana passada, na terça-feira. Eu fui para São Paulo, quarta-feira de carro, muito cedo. Eu acordei 5 da manhã aqui, e aí estava escuro, e eu abri a cortina assim, eu estava vendo as pessoas aqui na rua de trás, andando para o trabalho, uma escuridão. Eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Não sei se era crente, eu achei até que era, porque estava tão tranquilo. Podia até ser o chefe da quadrilha, não sei. Mas tinha uma pessoa, um senhor, um homem, atravessou a rua. Tem que sair, tem que trabalhar, tem que viver, não é verdade? Então, coloque toda a sua confiança em Deus. Há esperança para a sua casa, há esperança para o seu casamento, há esperança para os seus filhos e filhas, há esperança para o seu esposo, há esperança para a sua família, irmão. Há um lugar para a esperança na nossa família, quando no nosso coração há lugar para nós crermos no Senhor Jesus. Abra o coração nessa manhã. Vamos vamos nos permitir sermos dirigidos a Deus e a nossa família com fé, com fé. Deixemos que o Senhor traga esperança para a nossa vida e para o nosso lar. Prestou atenção nessa minha palavra? Deixemos que Ele traga. Por que Ele não traz? É porque às vezes você não deixa. É porque você não quer que Ele faça isso. Às vezes nós ficamos tão obcecados. E a palavra melhor talvez seja a mais forte, a mais grave, obtusos. Uma pessoa obtusa é uma pessoa que perdeu uma visão periférica. Não consegue enxergar mais nada a não ser aquilo que quer, a não ser o rompimento, a não ser o abandono. Não, a esperança para a sua família, não, para mim não. Para mim não tem não, pastor. O senhor é bolha d'água, o senhor não sabe nada. Deixemos, permita que Ele, Deus, traga esperança para a sua vida. Senhor, está aqui, estou aqui, Pai, agora. Estou aqui na igreja nessa manhã. Estou até com raiva do bispo, que ele está falando essas coisas, bispo. Porque eu não queria ouvir nada disso. Mas então Senhor, eu estou aqui. O Senhor faz o que o Senhor quer fazer. O Senhor age o que é plano de Deus. Amém? Curve a cabeça, fecha os olhos. Meus irmãos que vão servir a ceia, por favor, venham nos ajudar.